Deveria ser um jogo que a gente adotasse a postura de sempre a partir dessa organização, tentar criar situações, né, que pudéssemos chegar ao gol, né, ela não estava acontecendo. Então, de repente, nós vimos assim, um time, né, que errou, né, na questão principalmente de transições, tanto no momento de transitar em organização para criar jogadas, como também na transição defensiva, né, onde passamos a ter aí algumas situações de muito perigo, né, que o adversário poderia, né, em algumas delas, ter aproveitado e saído na frente do placar. Nesse momento aí a minha preocupação maior foi essa. A gente sabe que a ausência, né, de um jogador que vem jogando já dentro de um sistema, né, onde está tudo encaixado, às vezes ela pode atrapalhar um pouquinho, né, ou confundir, né, como foi a palavra que eu usei, o nosso posicionamento, principalmente no setor de meio campo, né. Aconteceu já com alguns minutos, né, a saída do Éder, né, sentiu a contusão. Acredito que isso tenha colaborado um pouco também, né, para essa questão assim, que a gente fala de uma certa desorganização do nosso time. Então eu estava ali durante esse primeiro tempo, principalmente depois que houve, né, essa troca, né, muito preocupado em tentar manter ali o time equilibrado, né, para que não sofresse o gol, porque a gente poderia, né, na forma que estava, tanto fazer o gol como sofrer, né. Então, esse jogo não é interessante para a gente, né? Não é a forma que a gente entende, né, que é a melhor maneira de jogar. Então, a conversa que tivemos no intervalo foi exatamente nesse ponto, né? Eu chamei eles para que a gente não pode estar ali fazendo trocas, né? Já tinha feito uma parada e uma alteração. As opções todos sabem, né, que a gente está com dificuldades assim para poder estar mudando, né, o jogador só pela posição, né? A gente precisa estar costurando algumas situações, já pensando, né, numa sequência, né, de que aquele jogador que não foi trocado, né, que ele não vai poder suportar. Então, assim, a gente faz meio que uma matemática. Então, em cima disso, é necessário que a gente pense muito, né, e procure, né, que eu acho que está sendo o melhor caminho, fazer os ajustes, né, com os próprios jogadores que estavam em campo. Então, não fizemos nenhuma troca. Expliquei para eles sobre essa questão de a gente estar um pouco confuso, né, que não interessava para a gente. Aí entra, né, assim, a questão assim, que eu, de novo, né, vou ressaltar e elogiar muito o comportamento dos atletas, que felizmente estão tendo, né, um entendimento, né, muito bom, uma aceitação muito boa, né, primeiro na ideia, depois no próprio procedimento, né, que a gente fala, né, que é a metodologia que a gente tem de trabalhar. Eles estão sendo ao longo de todo o trabalho, né, muito comprometidos e muito inteligentes, né? Eu acho que essa entrega, esse comprometimento está fazendo com que os jogadores eles entendam bem, se organizem com o que aconteceu, porque do outro lado é uma equipe muito perigosa, né? Essa pontuação que está atrás aí, eles sabem que ela pode enganar, né, quem não acompanha. Por isso que eu acho que o comportamento da equipe, mais uma vez, né, foi de tirar o chapéu. A gente fica muito feliz e muito satisfeito com o rendimento que eles tiveram hoje mais uma vez. Professor, a gente viu o Taubaté atacando hoje no 4-2-4. Essa estratégia é justamente, principalmente no segundo tempo, onde surtiu mais efeito, espaçar a linha defensiva do time adversário para conseguir criar mais jogadas pelo meio? A nossa organização, principalmente quando nós estamos na organização defensiva, se você observar, né, a gente alterna, né, e varia um pouco o posicionamento, no caso essa nomenclatura, né, de posições que a gente fala do 4-4-2, que seria teoricamente a nossa principal para quando está sem a posse da bola. Ela há variações, né, dentro da própria partida, dentro das movimentações que elas acontecem durante o jogo, depende muito do posicionamento do adversário também. Algumas delas que surgem, né, a possibilidade de a gente marcar num 4-3-3 ou até mesmo um 4-2-4, como foi o caso, né? Então, se a gente estiver, né, tendo o comportamento de ocupar bem os espaços, né, para que não haja buracos e o adversário aproveite, né, foi o que acabou acontecendo algumas vezes no primeiro tempo, que nos preocupou, principalmente nas transições rápidas, aquelas que seriam jogadas de contra-ataque. A gente estava deixando espaço ali no meio campo. E isso acontece, essa variação que você mencionou, ela vem acontecendo sempre, faz parte da nossa metodologia, da nossa forma de jogar. Então essa variação ela é constante, depende muito assim do comportamento do adversário,
né, e de como está sendo a nossa compactação. Eu falo para eles que independente assim, de ter jogadores, até quando estou me defendendo, né, com superioridade na linha de defesa lá, para a gente não se preocupar. A gente tem que estar atento à bola, né? É o momento que a bola vai passar. Então, nesse momento, a gente faz um posicionamento de 4-2-4, como você mencionou, mas no momento que há a jogada longa, né, a gente pede para que esses jogadores recuem, que venham para a segunda bola, né, se posicionem de uma forma que a gente possa recuperar a bola em condições de usar os espaços que normalmente os adversários deixam, né, e a gente tentar atacar. Então, por isso a ideia assim, a gente ser um time consistente defensivo, mas jamais abdicado ao ataque. Então, quem nos ataca, ele tem que estar sabendo que pode estar ali se defendendo, mas pronto para atacar também. E o contrário, quando a gente está atacando, a gente fala, né, porque a mensagem para ele justamente se ataca, mas já sabendo que tem que atacar defendendo. Né? Então, esse entendimento está sendo muito bom, a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo aqui dentro da nossa equipe. Professor, depois de um início bem difícil, né? Até figurou na zona de rebaixamento, agora o Taubaté, depois dessa vitória, está na quinta colocação. Qual que é o campeonato do Taubaté que você está vendo agora, né, depois desses jogos? Dá para o torcedor sonhar com uma coisa maior do que parecia ser no começo? Muito cedo, né, para qualquer prognóstico ainda. Eu acho que a colocação que nós estamos na tabela hoje, eu acho que já acredito, né, que pode ser apontado, né, como a maior surpresa do campeonato, né, porque nós fomos, e a gente tem consciência disso, né, apontado assim como um dos mais prováveis, né, rebaixados da competição. Não estamos livres disso ainda, né, nós entendemos assim que como está no início, a gente precisa a cada jogo, né, estar pontuando, né, esse pensamento que nós temos, a cada jogo nós vamos sempre lutar por 3 pontos, se não der que um ponto também seja bem-vindo, né, então esse pensamento a gente está tendo e os jogadores estão fazendo assim da melhor maneira possível. Então, prognóstico assim, para o que seria, né, a intenção do Taubaté é muito cedo ainda, né? A gente está hoje numa colocação de 5º lugar, mas a gente sabe que ela pode ser ilusória, né? Então, assim, não vamos aqui nos empolgar, né, com isso. Ficamos satisfeitos porque o pensamento, né, que se tinha da nossa equipe, ele começa a mudar pouco a pouco, né? E muito importante isso, que vai passando confiança para os atletas, né, dando aquela, sabe, né, que a motivação ela é muito importante. Uma coisa que não faltou, mesmo diante assim, de todas as dificuldades, né, que tivemos desde a preparação até as primeiras partidas em que não conseguimos um bom resultado. Eles se mantiveram sempre ali, né, confiantes. Confiança é legal que vocês entendam que é interna. Existe uma relação aí de muita honestidade, né, entre comissão técnica e jogadores, eles estão entendendo isso. Portanto, assim, nosso trabalho está sendo muito voltado para isso. Saber pés no chão, né, muita coisa ainda está para acontecer, mas o grande valor, né, que a gente tem agora, eu acho que o que de melhor, né, pode estar acontecendo para os atletas e é gratificante é ter conquistado esses 9 pontos até agora, porque a gente sabe que não é fácil, é uma competição duríssima. Vocês estão vendo assim como fica os pés de ganha, né, aquele time que está lá embaixo ele pode ganhar do que está lá na frente. Então, sabendo disso, a gente fica muito feliz assim, com tudo que está acontecendo. E eu falo para eles assim, também, vamos ser honestos, vamos ser fiéis assim, ao nosso trabalho, que no momento certo, né, que lá de cima lá vai estar acompanhando, né, e a recompensa virá. Pessoal, última pergunta agora, por favor. Tá, o Roberto, então vou fazer várias em um só, porque senão a gente não aproveita. Você fala um pouco a respeito do Miguel, você colocou como volante com a saída do Éder contundido e a entrada do Alisson, né, para fazer um posicionamento ali um pouco mais aberto no ataque, como vem se apresentando o Miguel. Gostaria que você fizesse uma análise do desempenho dele, diante até do fato que ele cria algumas situações ofensivas e até pela qualidade que ele tem, né, tem recursos que acabam dando essa condição. E também falar sobre a situação interna do clube, porque essa semana teve a informação e teve a divulgação, como todos ficaram sabendo, da Milclean como patrocinadora, que acabou dando um alívio na parte financeira e que isso também representaria na busca de novos atletas, novas contratações. Essa situação foi também encaminhada para o time em relação a nomes, você sugeriu jogadores que podem ser contratados, que estão sendo negociados? Falando primeiro sobre a questão do Miguel, né, como eu disse aqui, né, nós temos que fazer ajustes dentro da equipe, né, com jogadores, né, que não são da posição, né. Muitas vezes a gente precisa estar adaptando também, sem que com isso a gente sobrecarregue, né, ou, né, sacrifique algum jogador, né, diante de uma posição em que ele não possa fazer. O Miguel é um jogador muito inteligente, né, ele tem facilidade de se adaptar a funções, né, que a gente passa para ele. Você vê que o Miguel, ele com a saída
do Éder, ele veio para a posição original dele, ele é volante. Então assim, nós temos que usá-lo, né, numa função assim de jogar como um atacante de lado, né, com funções até de vir armando, né? E está sendo um jogador importantíssimo. Você vê que o gol da vitória, né, nossa primeira vitória contra o São Paulo ele fez, né, na nossa vitória aqui diante do Coronguense ele também fez gol. E como eu te disse, a gente precisa estar fazendo esses ajustes porque nós não temos, né, um elenco forte, grande, né, não é nem forte a palavra. O elenco ao nível do campeonato. Eu sempre falei isso aqui, a carência de jogadores aqui é muito grande, nós precisamos fazer isso. Eu não tinha, né, outra opção de volante ali com a mudança, né, para poder estar colocando, a não ser o Chico, né, que é um jogador do sub-20 que também nunca jogou no profissional, está no processo de adaptação. Foi o caso do Penedo, né, no jogo passado, já havia feito algumas substituições com o Caio também usando. E essa necessidade que a gente está tendo de usar os jogadores, nós temos que saber usar com inteligência. No primeiro momento não deu para fazer porque não sabemos como vai ser o comportamento do jogador que não foi testado ainda, né? E principalmente pela idade, pela juventude dele. Se fizesse já no início do jogo, a gente não sabe qual ia ser a reação. Ele sentiu no jogo, depois a gente com mais tempo para poder conversar, né? Que foi o momento que eu coloquei ele para entrar, ele acabou sendo muito importante e acabou sendo um jogador que fez ali, né, um posicionamento que nos deu uma situação de ter mais consistência no meio campo, que era o que precisava naquele momento, já que estava com a vantagem do placar. Também foi feito aí também um ajuste e também uma entrada do Thiago, né, que é um jogador que não é da posição também, mas entendendo que o Thiago, assim como o Miguel, são jogadores inteligentes, né, que aí eu conheço bem, sabendo das funções, das características. Eu precisava, como eu te disse, assim, o time estava um pouco confuso naquele setor para poder estar fazendo as jogadas de transições, de posicionamento. Precisava de um jogador que conhecesse, né, bem, né, o sistema, né, a forma que ele joga, e o Thiago é um deles. Um jogador que eu tive a oportunidade de trabalhar outras vezes, então assim, coloquei ele numa função que não havia treinado para fazer, acabou entrando muito bem, ele acabou encaixando ali, acho que o time também se organizou bem, né, nesse setor, e foi isso que aconteceu. Então, está de parabéns por tudo que aconteceu e essas coisas que a gente tem que estar fazendo, né, no jogo, como falei para você, né, por não ter as opções por número de jogadores, a gente tem que estar fazendo uma certa matemática, e pensar com as coisas acontecendo não é fácil. Não é uma coisa que a gente leva pronta para o jogo para fazer, de acordo com o que está acontecendo naquele momento, né? A gente tem envolvimento com os atletas, sentir o jogo, tudo assim, mas ao mesmo tempo, você pensar durante esse tempo não é fácil, não é simples, né? Então, as coisas estão acontecendo, a gente fica muito satisfeito porque o que os jogadores estão fazendo, como eu falei para você, é algo formidável. Eu sou muito grato a eles por isso, né? Então, vamos seguir nessa toada, né? Com relação aí à situação do que aconteceu aqui, realmente, de uns dias para cá, nós temos notado que é uma mobilização maior, né, internamente por parte da diretoria, no sentido de nos dar o apoio, né, que é necessário para qualquer equipe, né, porque o Taubaté, acho que de todos, foi o que teve menos, né, desde quando começou o campeonato. A gente está vendo isso acontecer agora durante a competição. A gente entende que é tarde, mas que ainda há tempo, né, para a gente poder estar buscando algo melhor, né, para os atletas. Então, essa vinda agora dos patrocinadores, principalmente da Milclin, a presença do seu Otávio aqui, que é um patrocinador que já de muitas décadas, né, eu lembro até quando eu era jogador, eu conheci o seu Otávio quando eu jogava aqui. Então, sei da importância dele, jamais poderia estar a gente ter perdido um parceiro, né, como esse. A vinda dele aqui, sem dúvida, né, vai dar o aporte que os jogadores precisam. A gente sabe que a sensação de você estar trabalhando, disputando uma competição tão dura como essa, e você viver, né, em uma apreensão sem saber se vai conseguir ter o seu salário em dia, né, sem saber se o respaldo, assim, com relação, como eu te disse também na entrevista passada, uma gratificação, porque todos os times têm, e só a gente que não tinha, e a gente está buscando sempre dos atletas, apenas essa questão de sacrifício, de esforço, superação, é muito difícil. Então, tendo agora, a gente espera, né, que as coisas aconteçam, acredito que vá, né, a presença dele, de mais alguns parceiros, né, que está chegando para o clube aí é muito boa. Com isso, há a possibilidade agora, né, de a gente ter alguns reforços, né, para poder estar contratando. Um momento difícil, porque todos os campeonatos estão em andamento, que você achar o jogador, né. Eu tenho indicação, assim, mais jogadores estão empregados, né, então é muito difícil. A gente precisa aguardar algumas situações de mudanças nos clubes para poder achar um jogador que esteja em atividade. Não adianta contratar um jogador agora que está em casa, porque não há tempo mais para poder você preparar e colocar para jogar. Então, essa situação, né, que nós estamos trabalhando e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos continuar trabalhando assim.